Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sean Butler, da Golf Invest. Hoje nós vamos falar sobre desbancarização. O que vem a ser essa palavra, né? Então, nos Estados Unidos, em 1985, e o processo foi bem similar na Europa, a taxa básica da economia estava em 19%. Ao longo dos anos, 10, 15 anos, ela veio baixando para 0%, para estimular a economia. Com isso, os investidores precisaram procurar alternativas de investimento que rentabilizassem melhor os recursos, o dinheiro dos esforços, do trabalho de uma vida inteira para poder ter um planejamento de aposentadoria, enfim, de realização de projeto, educação dos filhos, de uma maneira mais eficiente ao longo do tempo. E na Europa foi bem parecido o processo. Depois, o que aconteceu? Depois desse processo de migração, que demorou 15, 20 anos, 92% dos investidores saíram dos grandes bancos e migraram para instituições que têm plataforma com uma diversidade maior de produtos. Qual a vantagem de você estar numa plataforma que tem tantos produtos? Imagina você entrar numa plataforma que tenha 40, 50 emissores de CDB. Você alinha a sua necessidade de liquidez, ou seja, o prazo que você pode deixar aplicado, a classificação de risco que você aceita, né, BBB, A+, e depois você compara as taxas e, obviamente, casa a melhor alternativa para você. Aliado a isso, né, que CDB é o básico, é o que a gente tem hoje, ofertado para o investidor pessoa física, a gente encontra produtos como LCI, LCA em abundância, CRI, CRA, debêntures que dificilmente são oferecidos ao investidor final, que nada mais são que emissão de empresas privadas não financeiras, e elas têm uma rentabilidade muito boa. Tem emissões com a classificação de risco mesma dos grandes bancos, aí, AAA. Então, vale muito a pena, vale bastante a pena. Então, o processo que eu quero alertar as pessoas no Brasil, apesar de a taxa básica da economia ainda estar num patamar relativamente alto, de 14,25%, nós acreditamos que ela vai convergir em função de da inflação, uma redução da inflação, e a gente vai conseguir ter níveis de primeiro mundo em termos de taxa básica, a taxa Selic, né? E com isso a gente vai precisar procurar alternativas de investimento que rentabilizem melhor o dinheiro. Aliado a isso, instituições como corretoras, como bancos de investimentos, gestoras, principalmente nas corretoras, você vai encontrar assessores de investimentos que são capacitados, são treinados para entender o perfil de investidor de cada um. Esse perfil a gente consegue identificar a aptidão de risco do cliente, se ele é conservador, se ele é moderado, se é agressivo, as restrições de liquidez, ele precisa de parte desses juros para viver, ele não vai precisar desse dinheiro durante 10 anos, 15 anos, é um dinheiro para aposentadoria, ou ele tem um projeto no meio do caminho, ou ele tem uma restrição de determinado emissor. Enfim, todo esse contexto vai ser observado pelo assessor de investimentos dele e montar uma carteira mais em linha com um perfil desse. É um profissional que está voltado para isso, dedicado a isso, a atender investimentos e planejamento financeiro para os clientes. É diferente de um gerente do banco que está observando a conta corrente do cliente, o pagamento de conta, a perspectiva, a capacitação de um profissional de assessoria financeira voltado especificamente para atender esse segmento de investimentos. Então, espero que tenha ficado pelo menos uma ideia geral dessa semente que está sendo plantada de desbancarização, e é um processo que não está sendo criado aqui, como eu falei, nós estamos repetindo o processo que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, mas isso já é fato consumado, que é uma tendência, boa parte dos investidores já acordou para isso, já entendeu isso e está fazendo essa migração. Essa migração não só por profissionais, não só pela rentabilidade, mas, como eu falei, de uma vasta gama de produtos. Você entra numa plataforma que tem 400 fundos de investimento de todos os principais gestores para você escolher em linha os seus objetivos e perfil do investidor. Uma boa tarde.